Boa noite, boa noite, boa noite. Nós vamos estudar hoje aí sobre os sinais da volta de Cristo e volta de Cristo. E o primeiro texto, aliás, antes de a gente ler o primeiro texto, a gente vai orar para que Deus possa iluminar aí o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelas tuas bênçãos que se renovam a cada dia. Obrigado pelo plano de salvação em Cristo Jesus. E neste momento nós queremos suplicar o perdão dos nossos pecados e também pedir que teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nesse estudo. Ele mesmo Espírito que inspirou os profetas, que esteja iluminando a nossa mente neste momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o primeiro texto de hoje está lá em Mateus capítulo 24. Jesus ali, ele predisse, né, alguns sinais que antecederiam a sua vinda. Então, abra sua Bíblia lá. Hoje a Luana vai estrear sua Bíblia nova. A Lucimara vai estrear a Bíblia nova, recém saída do forno, né? Mateus 24. Eu vou lendo esses primeiros versículos aqui, porque são vários. Não, Oi? já achei. Se quiser, eu leio. Tá bom. 24, 4, 5, 6 e 7. Tá, 4, 5, 6 e 7. É, Tá. E eles, 4. E eles lhes- e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. muito bem. É, olha só, é interessante que Jesus ele fala aqui de alguns sinais que aconteceriam, né, antes da vinda dele. E ele comenta ali, né? Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, né? Então, pessoas se passando por Cristo. E aí teve vários aí. Um deles até é brasileiro, né? O Henri Cristo, né? Dizendo que é Jesus Cristo, encarnação de Jesus Cristo. E, enfim, ele se autodenomina Cristo, né? Existem outros Cristos aí que apareceram ao longo do tempo de algumas seitas aí, e isso é uma coisa que acontece de vez em quando. Depois ali, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso é coisa que no mundo sempre tem uma guerra. Agora mesmo a gente está assistindo aquela lá da Ucrânia, que parece que não acaba nunca, né? E aí, no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos é uma coisa que tem acontecido bastante também. Naquela época de Jesus lá, acontecia um terremoto a cada século. Hoje, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que são milhares de terremotos que acontecem a cada ano. Então, isso foi se intensificando ao longo do tempo. E no verso 8 ele diz assim: porém, tudo isso é o princípio das dores. Quem já foi mãe, quem é mãe, sabe, né, e teve parto normal, sabe das dores do parto. E sabe que até não precisa ser uma mãe para saber disso também, né? Mas as contrações elas vão aumentando a frequência, ou seja, cada vez em menor tempo elas vão acontecendo e vão aumentando também a intensidade da dor que a mãe sente até que o bebê nasce. Então, Jesus ele compara aí esses sinais com as dores do parto. Princípio das dores. Na época dele, alguém pode dizer assim, ah, mas sempre houve terremoto, sempre houve fome, miséria, etc., guerra. Exato, sempre houve. Mas, com o passar do tempo, chegando no tempo do fim, isso ia se intensificar. E ele compara, então, aí as dores do parto. E aí, lá no verso 10, ele diz o seguinte, nesse tempo muitos hão de ser
se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No verso 11, ele coloca assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí lá no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então ele coloca aqui que a maldade, a iniquidade ia se multiplicar. Ele fala aí, então dos falsos profetas, né, dos falsos ensinos. E ele coloca aqui que para ele voltar, o evangelho teria que ser pregado, né, a todas as nações. Então, é uma coisa interessante aqui, porque Jesus, né, desde o tempo que ele teve aqui, ele falava que em breve ele voltaria, mas ao mesmo tempo não ainda, porque ele tinha que pregar o evangelho a todas as nações. Então é algo que às vezes ela entra em choque, né? Essas duas afirmações de Jesus. Breve voltarei. Ele diz não, não, mas não ainda. Tem que ser pregado o evangelho a todo mundo. Então hoje a gente vive, se a gente considerar olhar para o mundo que a gente vive, nós temos ali muitos países ainda que têm uma religião, por exemplo, muçulmana, e são países que o pregador do evangelho não pode ir lá, porque senão ele é morto. Então, alguns cristãos colocam uma rádio, uma televisão na fronteira do país vizinho, que pode ser pregado o evangelho, e aí então as ondas ali da rádio, da televisão, entram naquele país para que seja falar ali, pregado ali o Evangelho de Cristo Jesus. Então, existem também pessoas, às vezes, que se mudam para lá, não se identificam como cristãos, montam um negócio lá e acabam fazendo amizade e, de forma escondida, assim, secreta, vão pregando o Evangelho. O fato é que, se depender hoje dos cristãos para pregar o Evangelho para todas as pessoas, isso não vai acontecer. Praticamente, digamos assim, alguns dizem que é praticamente impossível, porque o número de cristãos ele cresce de uma maneira mais lenta, não é proporcional ao número de pessoas que nascem no planeta, né? Principalmente naquelas regiões ali. Existem bilhões de pessoas ali, né? É chamada janela 1040. É uma medida de latitude e longitude, né? Então, se pegar o mapa do mundo e olhar latitude e longitude 1040, né? É uma faixa do mundo ali que não tem cristão. E os que tem são de forma escondida, né? Então, a gente acredita que vai ter que ter uma intervenção divina aí, um derramamento assim do Espírito Santo para que ali possa ser pregado o evangelho para essas pessoas. É bem verdade que Jesus já podia ter voltado, né? Já pode voltar a qualquer momento, né? Se a gente olhar para os sinais, né? Daquilo que tem acontecido. Lá no verso 24, né? Capítulo 24, verso 24. Capítulo 24, verso 24, a gente encontra o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vocês sumiram aí da tela e agora estou me sentindo sozinho aqui. Vamos conversar sobre esse verso aqui? Sim. Sim. É... Ah, Vou ter que botar aí, peraí. É que o que que vocês eu entendem aí? vou abrir de novo aqui no celular, só um pouquinho. Capítulo 24, verso 24. Ele tá escutando, né, Fabiano? Tô. Vou fechar aqui então, daí. Pronto, agora estamos aparecendo. Ok. Ficou melhor agora.
É que dá uma sensação assim, será que tem alguém, o pessoal tá ali É, ainda, não tá? E aí a gente fica assim, né? sim. Mateus 24, 24, né? O que que vocês pensam desse verso aí? O Pablo fala, né, que a gente tem que buscar fazer a nossa parte, né, para acelerar a vinda do Senhor, né? E eu acho que está muito ligado a essa questão da gente anunciar mesmo o reino de Deus, né? É, Proclamar realmente o amor do Senhor às pessoas, é, para que não passe essa geração, né? Porque a gente está vendo realmente muitos sinais e o amor tem se esfriado muito, né? Tem um versículo que fala, né? O amor se esfriará de quase todos. Porque é tanta injustiça, é tanta maldade que realmente a gente, né, é confrontado assim, né? Meu Deus, como pode o ser humano, né, agir desse jeito? E você vai perdendo, tipo assim, né, a sua esperança, né? Vai sendo minada, né? É, tanta coisa louca que a gente vê, né, às vezes. Então, tem muitos sinais, mas acho que realmente a nossa missão é clamar ao Senhor, que Ele levante trabalhadores, né, se dispor, né, e realmente buscar usar tudo que a gente tem. E hoje eu acho que essa questão da internet é um meio também que, né, tem como fazer chegar, né, até eles, né? Teve um dia que eu vi um vídeo muito esquisito de uma dança africana. Era um ritual lá que apareceu para mim um vídeo. E aí alguém colocou lá, né, que o que que era, onde é que era, acho que era na Indonésia. E colocaram lá e eu peguei e comentei em inglês, sabe? Olha, isso aí não tem nada, isso não transmite nenhum tipo de paz. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Deus é amor e Ele enviou o seu Filho para perdoar nossos pecados e nos dar direito à vida eterna. Ele já pagou o preço e tal. Falei alguma coisa assim resumido, né, do plano de salvação e joguei lá. Aí teve uma muçulmana que colocou assim: Nossa, obrigada por explicar. Agora eu entendi. ó, E eu fiquei feliz, sabe, porque foi, né, uma sementinha que foi lançada, né? Aí depois outros começaram a comentar lá negativamente, não, isso é mentira, não é verdade, Jesus não sei o que lá. Não, é a verdade, sim, isso aí não transmite paz nenhuma. Era um vídeo bem esquisito. Mas é assim, a gente tem que ir aproveitando as ferramentas que a gente tiver, né, realmente para ir é. semeando a palavra. A nossa parte a gente tem que fazer, né? Uma vez tinha um menino colocando é, as, as ostras, né? Não sei se era ostra, algum animalzinho que estava na praia lá, e ele estava jogando no mar de volta, né? E aí passou um senhor e disse assim, menino, esses milhares, né, de animais, eles vão morrer. Você não vai conseguir salvar todos. Ele falou, ó, salvar todos eu não vou conseguir, mas eu vou fazer a minha parte, né? Foi essa a resposta dele, né? A minha parte eu faço. Então, no verso 24 ali, né, fala ali, eu vou ler de novo o verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que que esse texto quer nos dizer hoje, para nós hoje? O que que vocês acham? É um alerta, né? É, é um Para a alerta. gente ficar atento, né? Porque imagina, né? Aparentemente eles vão ter algum poder, né? Sim. E aí realmente vai seduzindo, né, as pessoas, né? Ó, então aqui diz que esses falsos cristos e falsos profetas, eles operam sinais, né? Prodígios. É, tem um poder que, na verdade, o ser humano não tem poder nenhum, né? Mas esses falsos profetas, eles têm, né? Alguém dá um certo poder na mão deles, né? Que eles fazem sinais, fazem prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? O povo cristão. E pode enganar o povo cristão com sinais e prodígios. Então, aqui é um ponto interessante, por isso que a gente tem que conhecer bem a Bíblia. Porque a gente viu no primeiro estudo lá
que Satanás usou a palavra de Deus e torceu ela para enganar a Eva. E ele usa a mesma estratégia até o dia de hoje, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios cristãos. Então, aqui tem um ponto, né? Só porque a gente viu um sinal, um prodígio, não é não é suficiente para a gente achar que aquilo é de Deus. Entende? A gente tem que comparar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Por isso que é muito importante a gente conhecer a Bíblia. Porque nós temos que comparar, né? Ó, se o cara fez lá, sei lá, um prodígio, um sinal, uma cura milagrosa, a gente tem que comparar. Esse que fez, ele tem uma vida conforme a palavra de Deus, né? Porque eu pelo menos acho que Deus não usa um cara que não está vivendo de acordo com a palavra dele, né? Utilizar assim para pregar, para a pregação do evangelho, né? Então, ele está dizendo assim, para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou seja, pessoas sinceras que podem ser enganadas porque viram lá um sinal, um prodígio, alguma coisa assim miraculosa, entendeu? Então, nesse ponto, seria um dos sinais do tempo do fim também. Aconteceria muito no tempo do fim. E às vezes a gente liga a televisão e vê umas coisas assim, que a gente fica ali olhando e fica pensando, né? E aí, às vezes, você percebe até o propósito, né, daquilo ali. Às vezes o propósito daquele pregador lá, o profeta, né, um falso profeta, a gente vê que não é um propósito de agregar, né? Não é um propósito de fazer realmente o povo chegar a Deus, mas ele tem uma outra intenção com aquilo ali tudo, né? Bom, agora Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7. Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos daquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Certo? Esse texto aqui, né? O que que a gente pode tirar desse texto? Então ele está falando aqui, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Nem todo mundo que está falando de Jesus, que é seguidor de Jesus e tal, é isso que ele está falando aqui, pelo que eu entendo, né? O que o texto está dizendo, ele é bem interpretativo na questão do português mesmo aqui, né? Nem interpretação de texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que é aquele que faz a vontade, né? Não é só aquele que fala, mas é aquele que faz a vontade. A salvação é pela graça, sim, mas tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. E aí ele diz assim, ó, Senhor, nós em teu nome, né, expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, né? Em teu nome profetizamos. E Jesus vai dizer assim: não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Bom, se Jesus diz assim, não conheço vocês, com que poder eles fizeram aqueles milagres ali? O poder de Jesus, né? Será? Eu creio, porque o Senhor tem poder, e a pessoa que, por exemplo, um pastor vai orar, né? Mesmo que ele esteja em pecado, entendeu, amigo? Deus zela pelo nome dele, e a fé da pessoa, né, pode realmente, né, alcançar a cura através disso, entendeu? Infelizmente, eu fico chocada também, mas eu já vi algumas pessoas falando disso, entendeu? Uhum. Que Deus pode sim usar alguém, mesmo quando ele está falhando.
né? Quando Pode. está com algum pecado, alguma coisa, né? Porque ele preza pelo nome dele. Mas é muito pesado, né? Porque eu acho que tem aquele ai, né? Ai daqueles, né? Por quem vierem os escândalos, né? Sim. Mas assim, tem pessoas que têm o dom de pregar, entendeu? E aí vai, prega aquela maravilha. Mas às vezes, infelizmente, por trás a pessoa tá tendo uma vida, né? Ou tá às vezes em algum adultério, ou tá falhando alguma coisa no caráter. Eu fico chocada, mas eu já vi algumas situações dessas, sabe? E Certo. eu penso assim, né? Se eu seria melhor se eu não usasse essa pessoa perdesse o dom, o talento de fazer, né? Cantar, né? Tem pessoas que cantam muito lindo, né? Louvam o Senhor. E infelizmente, às vezes a pessoa, né, tá ali, comete, né, uma falha, não sei o quê, mas tá ali exercendo, Sim, né, um dom servindo ali na igreja. sim, Eu penso assim, mas porque o Senhor preza pela palavra dele. Mas o que eu percebo muito ainda nesse versículo é a necessidade, o que, filho? É a necessidade da intimidade com o Senhor, né? Que ele vai falar, né, não vos conheço, né? Porque eram pessoas que estavam, só um pouquinho, eram pessoas que estavam tendo uma vida religiosa, né? Às vezes até, né, servindo, fazendo isso e aquilo, mas que, como é? Mas que, oh, gente, perdão, o menino atrapalhou aqui, o menino chorando. claro. Assim, ó, É, pode falar. muito bem. Eu acredito também que Deus pode usar, mesmo que o cara tá lá em pecado, Deus até pode usar, né? Um pregador lá, um pastor, enfim. Mas a gente tem que pensar o seguinte: é, Satanás também tem poder e ele também pode fazer milagre, entende? A gente estudou em outra aula lá que ele pode se transformar em anjo de luz, né? Ele pode se fazer um ente querido que já morreu e tudo isso. E ele pode também fazer algum milagre, fazer coisas assim. Então, esse negócio é um assunto bem delicado, assim, e, e não é à toa que Jesus fala, né? Porque até os escolhidos seriam enganados, né? Então, pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, assim como Deus pode ter usado, também o inimigo pode fazer com que o engano seja propagado ali e a pessoa acabe acreditando em algo que não é verdadeiro, que não é a verdade bíblica, e aquilo ali, então, pode acarretar, muitas vezes, quem sabe até, talvez, a perda da salvação, quem sabe, né? É claro que daí o maior, os maiores responsáveis, nesse caso, é o líder espiritual, né, que está fazendo a coisa errada, né? Então, ele, quanto mais conhecimento ele tem, mais responsabilidade ele tem, né? Então ele está instruindo pessoas aí para coisas erradas, né? E isso aí é bem grave, né? Muito bem. Segundo Pedro 3,16. Segundo Pedro 3,16. A gente tem 10 minutos e aí vai cair a live e a gente vai ter que entrar de novo, daí no mesmo link. Segundo Pedro 3,16. É segunda Pedro, né? Isso. Segunda Pedro 3,16. Eu ia ler errado. Então, não. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que vocês entendem desse texto aí? Que as próprias pessoas distorcem tudo, né?
Uhum. Aqui está dizendo aqui que existem textos que são difíceis de entender. Muitas vezes a gente tem visto por aí gente que pega um texto difícil da Bíblia e faz uma doutrina toda em cima de um texto, um único texto da Bíblia. E a gente sabe até pelas regras da hermenêutica que você não pode fazer isso. Você tem que pegar o texto dentro do seu contexto e pegar outros textos na Bíblia que amparem, né? Às vezes tem um texto que é difícil, parece que ele é contraditório. Aí você tem que pegar outros textos da Bíblia para clarear, né, aquele sobre determinado assunto, né? Então, todos os assuntos que a gente tem estudado aí são vários textos que a gente vai lendo para que a gente possa entender aí as doutrinas básicas da Bíblia, né? Então, existem certos textos que são difíceis de entender e aí ignorantes, instáveis, deturpam, né, como as demais escrituras, né? Então, acaba falando uma coisa que a Bíblia não diz, muitas vezes para obter algum fim desejado por ele próprio, né? 1 João 4, verso 1. 1 João 4, verso 1. Repete de novo que eu não entendi, Fabiano. 1 João 4, 1. Ah, tá. Tá. Ora, tendo Cristo sofrido na 1 carne. João 4, verso 1. Acho que tu está em Ai, outro. João, Pedro, meu Deus. Isso. Peraí. 1 João 1 aí, 4:1. 4, 1. Uhum. Tá, hoje eu tô. Tá. A mulher de Samaria. Quando, pois, É, o Senhor. É isso? 1 João 4, 1. Tu está em outro livro. Não, tô em João, homem. Né? 1 João 4, verso 1. Começa assim, Ah, eu tô em João. amados. Tá, então lê você, então. Diz assim, ó, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ok? Então, nós devemos testar os espíritos, né? O que ele quer dizer com testar os espíritos? Testar aquela mensagem que a gente está ouvindo, né? Se ela procede de Deus ou não. E como é que a gente testa se a mensagem é de Deus ou não? Qual que é a forma que a gente usa? Buscando na Bíblia. Buscando na Bíblia. Então, a Bíblia é o que de mais confiável a gente tem. Então, a gente tem que comparar, né? E a gente viu lá no outro texto, né, que até os escolhidos seriam enganados, né? Se não tiver atento, se não tiver buscando, estudando a palavra de Deus. E aí acaba aí na sinceridade, né? Na boa índole, né? Acaba muitas vezes sendo enganado ali com, na verdade, é o poder do inimigo, né, de Deus ali, utilizando pessoas para enganar pessoas, né? Agora, Tem um versículo, né, Fabiano, que ah, fala para gente esse provar o espírito, né, perguntando se Jesus veio em carne, né? é o próximo verso ali. Nisso Aham. reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas isso aqui tem um porquê do João tá colocando esse segundo verso aqui, ô Débora. Porque eles achavam, os gregos, né, eles achavam, e por uma influência grega também ali, eles achavam que o, a carne era má e o espírito era bom. Então eles achavam que Jesus Cristo não era filho de Deus, porque o filho de Deus não poderia ter vindo ao mundo em carne, porque a carne era má, né? Então, daí João coloca aqui, ó, nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, eles criam que Jesus veio, né? O Filho de Deus se tornou carne, né? E veio habitar entre nós. Entendeu? Então, era, Joia. era nesse sentido aqui esse segundo verso, né?
de 1 João 4, verso 2. Muito bem, vamos adiante lá. João 14, de 1 a 3, nós encontramos aí a maior promessa da Bíblia. João 14, versos 1 a 3. João 14, 1 a 3. Se você quiser ler para nós. Por isso que eu me confundi, porque tem João normal e depois tem João 1 e João 2. Qual que é a diferença? Ah, tem 1 João, 2 João, né? E tem o João. É, Ó, é que assim, ó, tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? E aí depois tem 2 cartas de João: 1 João e 2 João, entendeu? No, entendi. no evangelho. Tá, agora João, qual? É o evangelho de João, né? 14, Sim, de 1 a 3. 14 de Mateus. Fica aí, a gente recomeça no mesmo ponto. Tá, beleza. 14, de 1 ao 3. Isso. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ok? Então, Ok? essa aqui é a maior promessa, né? Da Bíblia. O que que ele está dizendo aqui? Que dá para, que a gente pode entender desses versos? Que ele preparou um lugar para receber a gente e está esperando e vai voltar para nos receber, né? Ó, e é interessante, né? Que ele vai, quando ele preparar esse lugar, né? Ele diz assim: voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais vós também. Então, quando ele voltar, né? Jesus está preparando uma morada para nós. Em Apocalipse fala da cidade santa, né? Ela é quadrada e a gente um dia pode estudar. A gente vai estudar um pouquinho de profecia, né? No futuro. Mas a cidade, né? A Nova Jerusalém, ela tem o formato quadrado, né? E Jesus está preparando para nós esse lar. E ele vai voltar e aí nós estaremos com ele para sempre, né? Olha que promessa maravilhosa, né? Então, aquelas pessoas que descansaram no Senhor, a gente vai poder rever elas, né? Eu vou ainda vai ter um estudo aí que é sobre a morte, né? Que é o próximo estudo, até. Não, próximo estudo vai dar para estudar aí sobre a morte, né? Então, a gente vai ver aí sobre a questão dos mortos, né? Então, a gente vai rever e vai morar para sempre com eles. Então, essa é a maior promessa da Bíblia, né? Para que onde eu estou estejais vós também, né? Disse Jesus. Então, vamos ler, então, o verso de Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor, cla- Clangor. clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos outros ventos de uma a outra extremidade dos céus. Uhum. Então, olha só. O que esse texto está nos dizendo, né? Aparecerá no céu, né, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra verão, né, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, né? Todos os povos vão ver ele vindo, né, com poder e muita glória. E aí ele não desce, né, na terra. Ele vem nas nuvens dos céus, ele não desce na terra. Aí, ó, e ele envia os seus anjos com grande clangor de trombeta, né? Ele fica na nuvem. E ele envia os anjos, os quais reunirão os escolhidos.
dos quatro ventos. O que que é os quatro ventos? Norte, sul, leste, oeste, de uma ou outra extremidade dos céus, né? Então, essa vinda de Jesus, ela é em silêncio? Não, é em trombetas, é uma festa, né? É uma festa. E ali diz que todo olho Verá. o verá. Na verdade, não é ali que diz, né? Apocalipse 1, verso 7 diz que todo olho verá. Deixa eu abrir lá. Se não me falha a memória, é esse o capítulo e o verso, né? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Né? Então, ali no verso anterior, a gente viu que ele vem, né? Os anjos tocando trombeta, né? E aqui diz que todo olho verá. Não sei como é que vai ser isso, né? O mundo é redondo, né? Como é que todo olho vai ver ele vindo? Não sei. Não sei como é que ele vai fazer isso aí, né? Não acho que é pela televisão, né? A Sheila tá falando aqui que imagina que seria como se fosse a lua ou o sol, que todo mundo vê, né? Mas a gente vê aqui, lá no Japão, não, né? Então, eu não sei como é que ele vai fazer, mas diz que todo olho vai ver. Existiu uma série de livros que depois se tornou um filme também, uma série de filmes, que é o Deixados para Trás. Vocês já viram esse filme, o livro? Não, nunca assisti. Eu Deixados nem para achei. Trás. Eles acreditam no arrebatamento secreto. Vou É, repetir. Oi? Não, desculpa. Muito bem, a Luciana ali já ouviu falar, né? Essa série de filmes, a única coisa que foi deixada para trás ali foi a Bíblia, na verdade. Ok, isso é o que eu encontrei na. Ó, meu celular aqui fez uma pesquisa sozinho, né? Então, Tá, é, Fabiana, mas é pra gente ver esse filme, Deixados para Trás? É uma indicação não, sua? não é uma indicação, é porque ele não é bíblico. Essa questão do arrebatamento secreto, eles falam do arrebatamento secreto. Tá um avião voando e daí as pessoas do avião começam a sumir. E aí eles atribuem que era um arrebatamento secreto, né? Mas a Bíblia ela não fala de arrebatamento secreto. Ela fala, eles usam o verso lá que está um no campo, e aí um será tomado e o outro vai ficar. Claro, mas isso é quando Jesus vier nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, aí ele arrebata até a nuvem. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela fala de arrebatamento secreto, né? Então, vai ser visível para todas as pessoas e os anjos vão estar tocando trombetas ali, né? E no mesmo evento, quando Jesus voltar aos mortos, né? A gente leu lá em 1 Coríntios, um outro dia, capítulo 15, que as sepulturas vão se abrir, os mortos sairão, serão ressuscitados, né? Naquele momento da vinda de Jesus, né? Então, eu até falei, né, o Lucimar, eu falei ali que a única coisa deixada para trás ali foi a Bíblia, né? Foi os textos da Bíblia, porque não tem não tem sentido ali acreditar naquilo, né? Ok? Agora Mateus capítulo 25, verso 34 e 41. Mateus 25, 34 e 41. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na pose do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nossa, que profundo. Ok? Então, Jesus vai dizer, né? Vinde benditos do meu Pai, né? Entrar para o reino, né? Que está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, desde que o mundo foi fundado,
Jesus já tem preparado para nós a salvação, o reino, né? Preparado para nós. Sempre foi o plano de Deus que o ser humano vivesse sempre, para sempre. A destruição, a morte é algo estranho para Deus, porque Deus é o Criador. Então, ele não foi pego, Deus não foi pego de surpresa quando entrou o pecado no ser humano. Quando Satanás ele tentou o ser humano, e o ser humano caiu, Deus não tinha sido pego de surpresa. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele já tinha preparado, antes da fundação do mundo, ele já sabia, já tinha esse plano de salvação. E aí ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, né? Tomai posse do reino, né? Que está preparado. Ou seja, o reino de Deus que ele tem preparado para nós não é aqui na terra. É um reino quando Jesus Cristo voltar. Alguns pensam que ele vai reinar aqui na terra, né? Durante um tempo. Mas esse é o mesmo engano que os discípulos achavam. Os discípulos também achavam que Jesus veio para, viria para libertar eles do jugo romano e iria ali ser o rei, né? O Messias libertador, né? Da escravidão lá do povo de Israel. Da mesma forma, tem gente que acha que Jesus vem para reinar aqui na Terra, mas não, ele não vai nem descer aqui na Terra. A gente viu ali pelo texto anterior, né? Ele vai estar nas nuvens dos céus, ele envia os seus anjos para buscar os escolhidos, reunir os escolhidos, né? E aí então ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, né? Tomar posse desse reino. E agora o verso 41, né? Ele fala de um outro grupo de pessoas. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Então, você percebe aí que o fogo, ele não é preparado para o ser humano. O fogo, ele é preparado para Satanás e seus anjos. Deus, ele quer salvar o pecador. Ele não quer destruir o pecador. Ele vai acabar com o pecado, com Satanás e seus anjos e com o pecado. Só vai morrer naquele momento quem não quiser largar o pecado. Quem tiver grudado no pecado vai ser destruído junto. Então, Deus ele fez e faz de tudo para salvar os seres humanos, né? E qual classe que vocês querem estar naquele dia? Nos da direita ou nos da esquerda? Né? Então aí fica a escolha de cada um de nós hoje, né? Que nós estejamos com o pessoal da direita, que ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, né? Tomai por posse o meu reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? Ok? Então, sobre a questão da volta de Jesus, quando nós vamos lá em Daniel, e agora eu vou terminar com esse momento, e olha só, é bem interessante isso aqui que eu vou falar agora. Tudo que eu falei aqui é bem interessante, mas isso aqui é algo profético, né, que fala para a gente de algo que vai acontecer já no nosso tempo, ou está acontecendo, né? É Daniel, livro de Daniel, capítulo 2. Quando nós lemos aqui em Daniel, capítulo 2, nós percebemos aqui que existe um sonho, né, do Nabucodonosor. E aí Daniel interpreta o sonho do Nabucodonosor. Eu não vou entrar aqui, eu não vou ler o texto todo, né? Mas o rei ele teve um sonho, até que eu vou tratar disso mais adiante. A gente vai falar sobre profecia, a gente vai estudar Daniel e Apocalipse mais para frente. Mas Daniel, ele interpreta o sonho do Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua. Não sei se vocês já ouviram falar da estátua de Nabucodonosor, mas ela tinha a cabeça de ouro e ela tinha os peitos, né? O peito aí de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro e barro e depois os pés, aliás, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Era uma liga, né?
Quando a gente analisa aquilo, e a gente não vai analisar hoje, eu só estou dando um spoiler aqui, quando a gente analisa a estátua, ela nada mais, ela representa a linha do tempo das nações que se seguiriam a partir daquele momento. Então, a cabeça de ouro representava o reino de Nabucodonosor. E ele diz ali, né? Tu és o cabeça de ouro. Daniel fala para Nabucodonosor, tu és o cabeça de ouro, né? Ou seja, Babilônia representa a cabeça de ouro. Aí depois ele diz, depois de ti vai vir um reino inferior ao teu, né? Que é o prata. O que veio depois? Os medos e os persas. Foi o reino mundial, né? Antes o império era a Babilônia, depois veio os medos e persas. E aí depois surgiu Alexandre o Grande e ele conquistou tudo. E aí o Império Grego tomou conta e Alexandre o Grande foi tão rápido que ele morreu novo. Se não me engano, com 28 anos de idade ele morreu. Ele conquistava tão rápido que ele não tinha tempo de voltar para administrar aquilo que ele conquistava. Então, o Império Grego ele expandiu bastante. E por isso a gente tem essa influência grega, né, na nossa cultura e até na religião até hoje. E aí Alexandre o Grande morreu, e aí enfraqueceu o império. E aí então vieram os romanos, que foi o quarto império, né? O quadril de bronze é o Império Grego, e aí as pernas de ferro é o Império Romano. E o Império Romano ele foi o próximo ali na época de Jesus, o império que governava ali era o Império Romano, os judeus eram escravos deles lá. E aí, por fim, os pés, né? Cada dedo dos pés, que eram 10, representa os reinos bárbaros, que é Roma, o Império Romano dividido. Roma foi dividida e foi atacada pelos bárbaros. E hoje, na verdade, aquele Império Romano, ele ainda existe, né? Mas ele foi dividido em 10. O que são os 10, né? Tinha lá os bárbaros, né? Os alamanos virou a Alemanha, os francos virou a França, os anglos e saxões virou o England, né? Inglaterra, e assim vai, né? Então, foram 10. Então, representa os pés da estátua, os dedos, na verdade, os 10 dedos, os 10 impérios que foi dividido o Império Romano. A gente vai ver isso aí detalhadamente num outro estudo, tá bom? E aí, no sonho do Nabucodonosor, vem uma grande pedra, né? Vem uma grande pedra e bate na estátua e esmiuça toda a estátua. Aquela pedra, ela representa a volta de Jesus. Então, não existiria mais nenhum outro império mundial depois de Roma. Teve o Império Mundial, que era Babilônia, depois os Medo e Persas, a Grécia e Roma, o Império Romano. E depois não haveria mais nenhum outro império mundial. O que aconteceria depois? A volta de Jesus, depois disso tudo. Onde é que a gente está na história? Nós estamos nos dedos da estátua. Nós estamos nos dedos, talvez na unha já da estátua. O que falta acontecer? A volta de Jesus, que é a pedra, né? Então, tem coisas muito interessantes na profecia, a gente vai estudar, não percam aí os próximos capítulos, né? A gente vai estudar detalhadamente, né? Inclusive, né? Tem até questão de datas ali, na profecia, ela deixa bem claro a questão da data aí da vinda da vinda não, da morte de Jesus lá na cruz e tal, da primeira vinda, né, de Jesus. Ela coloca assim de uma forma que a gente consegue verificar isso na profecia, né? Tá bom? Então, só recapitulando aí um pouquinho, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele não vai descer aqui na terra, vai enviar os anjos, vai buscar reunir os escolhidos, e aí então seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o nosso Senhor, tá bom? Vai ter a próxima aula, a gente vai estudar sobre o milênio, é um período, o que vai acontecer na Terra, né? A Bíblia fala de um período chamado milênio, né? O que vai acontecer com quem tiver salvo no milênio e com quem
quem não foi salvo quando Jesus voltou. O que que acontece com essas pessoas? O que acontece com Satanás também naquele período? A gente vai estudar isso na próxima aula sobre o milênio e sobre a morte também. O que que a Bíblia fala sobre a morte? Algumas pessoas têm dúvidas, né? Ou aprenderam de alguma forma, né, sobre a questão da morte. Tem gente que acha que morreu, vai para o purgatório. Tem gente que acha que depois daí vai ser decidido o caso dele, se vai para o inferno ou se vai para o céu. Tem gente que acha que morreu, foi para o céu direto. Tem gente que acha que não vai para lugar nenhum. E a gente vai ver o que que a Bíblia fala a respeito disso, né? Nós vamos ler aí os textos que a Bíblia fala a respeito desse tema aí, que é um assunto bem controverso, né? Mas que é tão importante, né? Para a gente entendê-lo, né? Dito isso, que nós estejamos aí preparados para a volta de Cristo Jesus, né? Então, aqueles que seguem a Deus, que fazem a sua vontade, têm um compromisso com Deus, né? Esses serão salvos. Não basta apenas conhecer a Bíblia. Claro, conhecer a Bíblia é muito importante, mas não basta conhecer a Bíblia. Tem que ter um compromisso com a palavra de Deus e com Deus, né? Porque conhecer a Bíblia até o diabo conhece, ele conhece tudinho, só que a diferença dele é que ele não tem compromisso. Agora, se a pessoa conhece toda a Bíblia e não tem compromisso com Deus, ela está na mesma situação do diabo, né? É, por isso que a diferença é feita, né? Se a pessoa tiver o compromisso, não simplesmente dizer, aceitei Jesus, eu aceito Jesus, né? Mas tem que aceitar Jesus e ter um compromisso com Ele, né? Tem que buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E que Deus nos abençoe, que Deus ilumine a nossa mente, que nós possamos buscá-lo aí com todas as nossas forças a cada dia. Na verdade, nós temos uma tendência, né? E a gente falou sobre isso na vez passada, sobre a questão do pecado, né? Nós somos pecadores, a nossa tendência ela é pecaminosa. A gente tem que estar sempre lutando contra a nossa tendência, contra as nossas vontades que são carnais. É uma luta, a carne milita contra o espírito. Então, a nossa tendência é carnal, porque nós somos pecadores. Tem uma bactériazinha lá dentro chamada pecado. E que a gente para tirar essa bactéria não é com boas obras que a gente vai conseguir, é só a morte de Cristo Jesus que paga o preço, né, do pecado. Então a gente pode ser salvo aí porque ele pagou o preço lá na cruz. Somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então nós seguimos um Deus vitorioso. Então viva também como vitorioso, como uma vitoriosa. Nós seguimos um Deus vitorioso que nos dá a vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Não somos perfeitos, mas através de Jesus ele nos aperfeiçoa a cada dia. Por isso a gente tem que buscar, por isso que a gente tem que estudar, meditar todos os dias, porque assim a gente se fortalece, consegue vencer as nossas tendências pecaminosas. E eu falei aí da diferença de pecado e pecados, né? Pecados é o que a gente faz volta e meia, que é um resultado daquilo que a gente é pecador. São os frutos do pecado, né? Então, a gente, para vencer isso, a gente tem que buscar muito a Deus em oração e estudo da palavra. Se desviar do mal também, né? Fazer que nem eu citei ontem lá no QGR sobre Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E por isso a gente tem que buscar a Jesus todos os dias e se desviar do mal. E que quando ele voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos todos lá, depois do fim, né? Com Cristo Jesus morando Até para depois. sempre. A Sheila tem uma dúvida aqui, Fabiano. Qual é? É que o senhor falou sobre fogo, né? Que fogo é do diabo. É isso? É exato? É isso? Não, eu acho que eu não falei nesse sentido, eu não sei, eu não estou entendendo Não, como. eu interpretei que diz que o fogo, uma parte da tua. Uma parte o Fabiano falou, falou. Sobre o fogo, que como é que foi a parte? Devia ter perguntado na hora. Sou esquecida. Enfim, é que daí eu fiquei com dúvidas sobre o batismo, que tem o batismo das águas e o batismo do fogo.
Daí qual a diferença? Ah, tá. Agora eu sei, eu acho assim, ó, apartai-vos o maldito para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus Isso, anjos, né? É isso, né? exato. Que vai É, morrer queimado. Deus vai queimar eles, vai matar eles queimados. Então, o fogo sim, não foi preparado para queimar o ser humano, foi preparado para queimar o diabo e seus anjos, entende? O ser humano Deus quer salvar, entendeu? sim. Então não tem Tá, nada a ver com essa outra questão aí de batismo de fogo. Sobre batismo, a gente vai ter uma aula só sobre batismo. E eu não vou falar tá, nada sobre batismo hoje. tá Então, bom. segura essa pergunta aí e a gente vai estudar Tá. sobre isso, esse tema específico, mais É, para frente, tá? é porque eu tô pensando em me batizar, então É. eu tô querendo saber sobre isso mesmo. Então, tu espera a gente ter esse estudo do batismo, aí depois tu te batiza, tá? Tá, tá Certo? bom. Certo? Vai estudar lá e aí você vai aprender aí certinho o que a Bíblia fala a respeito do batismo, qual a simbologia e tudo isso, ok? Certinho? Mais alguma Certo? dúvida com relação ao tema de hoje, assim? Não, era isso, eu acho. Era Entendeu só a isso. questão do fogo? Sim. É, o fogo é que vai destruir, né? O fogo que vai Uhum. destruir. Deus não quer destruir o ser humano, ele quer salvar. Nós somos os filhos de Deus, filhos amados de Deus, né? Que ele... O que eu penso é assim, ó, no arrebatamento que o Senhor disse, né, que Jesus vai voltar nas nuvens. E o que eu acho que, até eu vi esse filme que o Senhor disse, né, que o contexto dele seria o que eu entendi, que quem entendesse a palavra de Deus e quem estaria caminhando o mais próximo a Deus, de, é, Deus não deixa sofrer, ele arrebata primeiro os filhos que estão temente a Deus. É isso que eu entendi, entendeu? Certo, mas onde está isso na Bíblia? Não, é isso que eu entendi do filme, Pois é, mas, mas diz na Bíblia que Deus vai arrebatar. Não tem aí que você leu aí, amiga? certo. Mas os anjos vão vir tocando trombeta no céu e levará os É, seus anjos, os quais reunirão, né? Os escolhidos, né? Que é o arrebatar, né? Para a nuvem ali, para o encontro com o Senhor nos ares, certo? E foi os é. que a gente leu ali, né? E não é isso a mesma coisa que eu te falei? Não, porque esse aí, ó, quando Jesus voltar, todo olho verá. E Do nesse Oliveira. caso seria um arrebatamento secreto. Jesus viria em secreto, né? E aí ia arrebatar algumas pessoas, né, para o céu. Mas isso não existe na Bíblia, em lugar nenhum. E outra coisa, a Bíblia diz que quando ele vier, vai estar tocando trombeta os anjos e vai reunir, Uhum. e todo olho verá. É um E evento esse também. arrebatamento é o quê? O arrebatar é assim, ó, Jesus vem na nuvem, ele não vai descer na terra, e os anjos, ele envia os seus anjos para arrebatar as pessoas escolhidas para o encontro com ele nos ares. É isso? É isso, Todo olho isso. vai ver, entendeu? Agora, a questão Aham. do filme é um arrebatamento secreto. A pessoa está conversando, daqui a pouco sumiu. Ué, estamos numa sala Sim. fechada, a pessoa sumiu. Então, É, essa é a diferença. é, É. então essa questão de arrebatamento secreto não é bíblica, Uhum. Sim, entendeu? entendi. Essa é a Mas questão. esse é mais ou menos é por aí, né? O arrebatamento de quem estiver temente a ele. Exato. Mas todo olho verá. Todo olho vai ver. Sim, aham, Sim. entendi. Então É isso mesmo que eu estava pensando. a gente pode ver ali, né, Apocalipse 1 verso 7 que eu li, né, que todo olho Uhum. vai ver, né, nas nuvens, quando ele voltar nas nuvens dos céus, né? E outros textos Uhum. ali que a gente acabou vendo também, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Mateus 24, 30, 31, foram os textos que a gente usou hoje, certo? Beleza? Uhum. Esclarecido aí, então? Beleza, ótimo. Obrigada, gratidão. Valeu, tamo junto aí. Até depois do fim, né? Até depois do Até fim. depois do fim. É isso aí. Vamos Uhum. fazer uma oração, então? Sim. Bora. Santo Deus e Pai de amor, obrigado
por este momento de estudo, que nós possamos a cada dia entender mais sobre a tua palavra, mas que a gente possa também colocar em prática na nossa vida. Que nós possamos te buscar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Que o Santo Espírito ilumine a nossa vida, a nossa família, todos nós estejamos salvos naquele dia quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus. Nós possamos reencontrar os nossos queridos, aqueles que dormiram em Cristo e aguardam na sepultura a volta e retorno do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste restante de semana com a tua presença e o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Fabiano. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, Fabiano. Obrigada. Boa noite. Valeu. Valeu.